Cerimónia fúnebre de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento continua a decorrer. O programa oficial das exéquias começou no dia 30 de setembro e termina amanhã com o sepultamento do Cardeal na Catedral de Luanda. Banco Mundial em Angola, missão para avaliar progresso dos projetos Diversifica Mais, com financiamentos estimados em 300 milhões de dólares. Seleção Nacional prepara-se para defrontar o Níger no jogo de apuramento ao CAN do Marrocos de 2025. Faz hoje um ano desde que despoltou o conflito no Médio Oriente com o ataque do Hamas ao sul de Israel. As notícias para segui-las agora no Girassol Jornal. Muito boa noite. Dom Alexandre Cardeal do Nascimento continua a ser visto como um homem que manteve o seu compromisso com os valores cristãos e com a promoção da dignidade. O Cardeal vai a sepultar amanhã na Sé Catedral. Ao longo do dia de hoje, as missas acontecem de hora em hora. Por volta da meia-noite, haverá mais uma missa seguida de vigília. E amanhã de manhã têm lugar as derradeiras exéquias até ao momento em que o corpo do primeiro e até agora único cardeal angolano repouse em paz. Dom Alexandre Cardeal do Nascimento desempenhou um papel fundamental no fortalecimento da Igreja Católica em Angola, principalmente em momentos de grandes desafios sociais e políticos. A sua nomeação como cardeal em 1983 pelo Papa João Paulo II não apenas o elevou à relevância do clérigo angolano, mas também consolidou o seu papel como líder espiritual de uma nação marcada pela luta pela independência e reconstrução. O Cardeal de Nascimento será lembrado pelo caráter humilde, a sua integridade e o amor pelo seu povo. Aos 58 anos passou a fazer parte do Colégio dos Cardeais da Curia Romana, o conclave que elege o sucessor de Pedro. Quando fez 80 anos, deixou de ter direito a voto, mas manteve-se sempre próximo do Vaticano e dos papas eleitos, entretanto, Bento XVI e Francisco. E várias figuras falaram do homem que consideram ter tido uma voz ativa na defesa dos direitos dos mais fracos. Dom Filomeno Vieira Dias considera que Dom Alexandre Cardeal do Nascimento morreu em paz, sereno e tranquilo. A Igreja deve ser sempre uma voz ativa na defesa dos direitos dos mais fracos, daqueles que não têm voz. Somos chamados a ser servidores do povo de Deus, escreveu o homem que foi um servidor do povo de Deus em Angola. Alexandre André do Nascimento nasceu em Malange, a 1 de março de 1925. Filho de André e Mariana do Nascimento, morreu em Luanda, a 28 de setembro de 2024. Com perfeito domínio de todas as suas faculdades, o mês de agosto foi justamente o mês em que começamos a ver aquele homem forte, aquele homem decidido, aquele homem perseverante, aquele homem sacrificado a debilitar-se. Mas Deus foi bom para com ele. Morreu em paz, morreu sereno, morreu tranquilo. E foi a Dom Filomeno Vieira Dias que o Papa Francisco endereçou a mensagem de condolências pela morte de Dom Alexandre do Nascimento, em que se pode ler que recebeu com pesar a notícia da morte do venerado irmão cardeal Alexandre do Nascimento. Recordo os cuidados dispensados pelo querido Dom Alexandre ao seu rebanho em tempos conturbados e difíceis, tendo sido para todos expressão do rosto misericordioso de Jesus, bom samaritano da humanidade. A fé em Cristo e a esperança na vida eterna fizeram dele um homem corajoso e livre, capaz de orientar os seus passos em prol do bem comum. E eu, todas as vezes que ia a Luanda, eu sempre visitei-o e ele sempre repetia: fizemos a nossa parte, que perdemos na medida em que já não está no meio de nós, mas também, cristamente, dizemos, ganhamos um intercessor junto de Deus. Dom Alexandre do Nascimento começou a exercer em 1953, em Luanda, as funções de professor. Ensinava teologia dogmática, latim, português e francês.
Era fluente em diversas línguas, mas foi a falar em português como pregador da Sé que se revelou um incômodo para o regime colonial. O Sr. Dom Alexandre Nascimento, cardeal e arcebispo emérito de Luanda, é um querido amigo de Portugal, um colega meu da Faculdade de Direito de Lisboa e um querido amigo meu há décadas, muitas décadas, e por isso recordo com muita saudade aqueles anos que vivemos em conjunto em Portugal e também os muitos encontros que tive com ele em Angola, até há muito poucos anos. Mas sobretudo recordo a figura do grande teólogo, do grande filósofo, do grande jurista, do grande humanista, do intelectual excepcional, mas também capaz de compreender as necessidades das pessoas mais simples, mais humildes, mais pobres, mais dependentes e de ter um sentido social único ao longo da sua vida. Foi um dos fundadores da Universidade Católica de Angola e presidente da SEASTE entre 1991 e 1997, anos difíceis que coincidiram com a Segunda Guerra Civil e em que se destacou como um dos obreiros de uma paz difícil de alcançar. A paz não é apenas a ausência de guerra, mas a presença da justiça e da dignidade para todos, escreveu o cardeal angolano que em 2018, retirado e vivendo por vontade própria um outro exílio, escreve as suas memórias. A obra chama-se O Meu Diário. Aí temos muito do que viveu e do que deixou. Um legado grande de tenacidade, de trabalho, de postura sempre firme diante das injustiças sociais. Saber viver com o povo, sentar-se no chão do povo, viver o mato do povo. Então, isso é uma recordação grande que me deixa. A morte do cardeal Dom Alexandre Nascimento é uma grande perda para a Igreja, é um grande vazio, visto que ele foi um dos principais, digamos assim, uma das figuras que a Igreja teve e, portanto, fez muita coisa para o bem da Igreja, fez muita coisa de modo particular para a Igreja africana, a Igreja em Angola. E Dom Alexandre do Nascimento também escreveu: nos momentos de maior sofrimento, encontramos a força na fé. A cruz não é o fim, mas um caminho para a ressurreição e para uma nova vida. Assim seja. E Dom Alexandre Cardeal do Nascimento morreu no passado dia 28 de setembro aqui em Luanda, vítima de doença prolongada aos 99 anos de idade. Foi arcebispo de Luanda de 1986 a 2001 e foi também presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé entre 1990 e 1997. Morreu a poucos meses de completar 100 anos, 50 dos quais como bispo e uma das mais conceituadas e respeitadas figuras eclesiásticas do país. Dom Alexandre Cardeal do Nascimento nasceu em Malange a 1 de março de 1925. Estudou no Seminário de Bangalas, no Seminário de Malange e no Seminário de Luanda, respectivamente. Em 1948 foi estudar na Universidade Pontifícia Gregoriana de Roma e obteve o bacharelato em Filosofia e a licenciatura em Teologia. Foi ordenado padre a 20 de dezembro de 1952 por Luigi Traglia. Foi professor de Teologia Dogmática no Seminário Maior Arquidiocesano do Sagrado Coração de Jesus em Luanda e redator-chefe do jornal católico O Apostolado entre 1953 e 1956. Dom Alexandre Cardeal do Nascimento exerceu a função de pregador da Sé Catedral de 1956 a 1961. Em função das duas relações em defesa dos direitos trabalhistas e direitos humanos em Angola desde 1957, ficou implicado no processo dos padres, um conjunto de decisões repressivas contra a liberdade religiosa,
levada a cabo pelo governo salazarista contra religiosos considerados subversivos, com vista à intimidação e silêncio de sacerdotes católicos e pastores protestantes, nacionalistas e militantes dos direitos humanos em Angola. 10 anos depois, a autoridade política portuguesa forçou Dom Alexandre a fixar residência na capital de Portugal, onde estudou Direito Civil na Universidade de Lisboa. A 10 de dezembro de 1975, foi nomeado bispo de Malange, sendo ordenado a 31 de agosto de 1975, na Catedral de Luanda, por Giovanni de Andrea, arcebispo titular de Água Viva e delegado apostólico em Angola, tendo como co-sagrantes Dom Manuel Nunes Gabriel, arcebispo de Luanda, e Dom Eduardo André Moaca, arcebispo titular de Tagarbala e arcebispo coadjutor de Luanda. A 3 de fevereiro de 1977, foi promovido a arcebispo metropolitano de Lubango, sendo também administrador apostólico da Diocese de Ondiva. A 15 de outubro de 1982, durante uma visita pastoral, foi sequestrado por militantes da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. O Papa João Paulo II apelou por sua liberdade durante o Ângelus, no domingo, dia 31 de outubro. Dom Alexandre foi libertado no dia 16 de novembro seguinte. A 5 de janeiro de 1983, foi anunciada a sua criação como cardeal pelo Papa João Paulo II, no consistório de 2 de fevereiro, em que recebeu o barrete vermelho e o título de cardeal presbítero de São Marcos, em Agro Laurentino. Foi transferido para a Arquidiocese de Luanda a 16 de fevereiro de 1986, renunciando ao governo pastoral da Arquidiocese a 23 de janeiro de 2001. Perdeu o direito de participar dos conclaves aos 80 anos, completados a 1 de março de 2005. Foi também presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé entre 1990 e 1997. A 5 de junho de 2015, ingressou na Ordem dos Pregadores. E o Presidente da República assinou o livro de condolências e prestou hoje homenagem a Dom Alexandre, cardeal de nascimento, na Igreja da Sagrada Família, na tarde desta segunda-feira, diante de figuras eclesiásticas e familiares. No entanto, o Presidente da República fez-se acompanhar da Primeira-Dama Ana Dias Lourenço e de membros do Executivo que também prestaram condolências e solidariedade com a Igreja Católica neste momento de perda. Apesar do sepultamento ser só amanhã, várias figuras da política angolana estiveram também na tarde desta segunda-feira presentes na homenagem a Dom Alexandre. O corpo do cardeal vai ser sepultado na Sé Catedral de Luanda, também conhecida por Igreja de Jesus. Nesta terça-feira, missas acontecem nas várias paróquias. Fiéis e familiares continuam a render a sua homenagem ao cardeal angolano, um dos catedrais mais longevos da Igreja Católica. E o corpo de Dom Alexandre, cardeal de nascimento, está na Igreja da Sagrada Família, em Câmara Ardente, desde ontem. Missas e vigílias estão a marcar o velório do cardeal. E é para lá que vamos ao encontro do Simão João. Simão, muito boa noite. Daqui a pouco acontece mais uma missa e oração de sufrágio. Que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Muito boa noite. Por esta altura já decorre a missa e neste momento a Igreja Sagrada Família está então completamente preenchida para prestarem a devida homenagem ao cardeal Dom Alexandre do Nascimento, e também aqui na parte externa da igreja é possível presenciarmos a presença, no caso, de vários fiéis que também decidiram então prestar a devida homenagem ao cardeal Dom Alexandre do Nascimento. São aqui fiéis de determinadas, portanto, igrejas não só católicas, mas também outras denominações religiosas. Eu vou agora à conversa com uma fiel da Igreja Católica em Angola, Filomena Cruz. Muito boa noite. Este é um momento de bastante consternação por esta altura. São vários os fiéis aqui presentes a prestarem uma das últimas homenagens ao cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Sim, eu vim prestar homenagem porque eu sou católica e faço parte desta paróquia, pertenço à paróquia Sagrada Família e então vim prestar porque ele foi o nosso primeiro cardeal e único e o mais antigo neste momento no mundo. Então vim prestar a minha homenagem. Como é que era o cardeal enquanto arcebispo?
O cardeal era uma pessoa muito serena, calma, dava muitos conselhos às pessoas mais chegadas. Com certeza a Igreja Católica e não só perde um grande homem. Com certeza a Igreja Católica e não só perde um grande homem. Sim. Angola perde um homem. Não é só a Igreja Católica, é Angola. Como é que era, do pouco tempo que lidou com o cardeal Dom Alexandre do Nascimento, como é que ele era? Era muito simpático, calmo, sereno, dava conselhos. Dava muitos conselhos às pessoas, principalmente aos mais jovens. Muito obrigado, Filomena Cruz, uma das fiéis que também veio aqui prestar a última homenagem, uma das últimas homenagens ao cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que recordamos vai então a enterrar amanhã, isto é na Sé Catedral aqui em Luanda, na Cidade Alta. De resto, um momento que nós, Rede Girassol, vamos também acompanhar, tendo em conta que estamos a falar do primeiro cardeal a nível de Angola e não só. Nós com certeza vamos continuar a acompanhar este culto, esta homenagem por esta altura aqui na Igreja Sagrada Família. Por agora é tudo, boa noite. Está o Simão João na Igreja da Sagrada Família, onde está o corpo de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. Daqui a pouco vai acontecer mais uma missa. Várias missas de hora em hora têm acontecido para este programa, para marcar este programa fúnebre. Nós vamos continuar a olhar para esta morte de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. As exéquias começaram já no dia 30. Tenho aqui em estúdio o teólogo Paulo Viana. Muito boa noite e obrigada pela sua presença. Como dizia, as exéquias começaram no dia 30 de setembro e vão terminar amanhã com o sepultamento de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento na Catedral de Luanda. E este período que se observou é normal para uma figura como Dom Alexandre do Nascimento? Muito boa noite, cordiais saudações de graça e paz a todos quantos nos acompanham e aqueles que naturalmente encontram-se a velar o corpo do cardeal Alexandre do Nascimento. Sim, este momento é muito normal, é um momento de homenagem a tão grande figura, não é, Dom Cardeal Alexandre do Nascimento. Bom, para nós, enquanto católicos, acreditamos não só no paraíso, inferno, mas também no purgatório. Tanto as missas, as orações que se fazem, nós acreditamos que se a pessoa está no purgatório, então essas orações que se fazem para que o Senhor o tire enquanto antes do purgatório e vá contemplar as maravilhas do Senhor no céu. Então, como não se tem a certeza se a pessoa está no céu ou no purgatório, então faz essas orações. Se a pessoa estiver já no céu, então essas orações, digamos assim, não têm, ou seja, para essa pessoa não tem eficácia, não é? Mas a pessoa lá onde está, no céu, intercede por nós. E nós acreditamos que, por aquilo que foi a figura do cardeal Alexandre, um homem de fé, um homem de esperança, um cidadão que muito fez por esta pátria, então nós acreditamos que agora intercede por nós na eternidade, pois o Senhor diz que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim permanece. Então acreditamos que a vida dele permaneceu no Senhor, pois como o justo merecimento do prêmio daquilo que viveu é a eternidade. Dom Alexandre Cardeal do Nascimento é visto como um homem de reconciliação, um homem de paz, um homem que também, para além da Igreja, teve uma participação importante no papel social e político do país. E vamos olhar um bocadinho para o seu histórico, olhando para a sua biografia. Podemos dizer que Dom Alexandre Cardeal do Nascimento é um homem de perdão? Sim, na verdade, essa é a marca de um cristão, não é? Está lá o imperativo do Senhor. Sede misericordioso, como vosso Pai é misericordioso. Então, todo cristão tem de ser um homem de perdão. E ele foi, naturalmente, e olhando por aquilo que se diz, aquilo que se escreve, não é? Então, acreditamos que foi, sim, um homem de perdão. Aliás, como digo, não se pode ser cristão sem termos essa máxima do perdão. Então, e o perdão, na linguagem teológica, entende-se como o amor, não é?
Então, o amor é a máxima, é a lei máxima que norteia a vida de um cristão. E isso foi, naturalmente, o que norteou a sua vida, né? Um homem de perdão, um homem de reconciliação. E aqui também fica a nota de que esta Páscoa, este óbito do cardeal, não deve ser visto como que uma Páscoa da Arquidiocese de Luanda só. Não, mas é uma Páscoa, é um óbito de toda a comunidade católica de Cabinda ao Cunene. E aquilo que Paulo diz lá, não diga que eu sou de Paulo ou sou de Apolo, mas todos pertencemos a Cristo. Então, todos nós, enquanto comunidade cristã católica, devemos estar unidos à Igreja, que neste momento rende homenagem a Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. Qual é que é o simbolismo do corpo de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento ser sepultado na Igreja? Bom, reza o cânone 1242 do Código de Direito Canônico, do quarto livro, que é o munus santificar da Igreja, ou seja, o modo de santificar da Igreja, que o sumo pontífice, o Papa, o cardeal, o bispo diocesano e o bispo emérito devem ser sepultados na catedral. Não é? Então, ele, enquanto pastor, doou a sua vida a Cristo. Cristo que é a cabeça da Igreja. Então, é muito significativo, segundo a tradição da Igreja, que agora o seu corpo repouse na casa onde ele serviu. Naturalmente que alguns podem questionar, não é o primeiro bispo, mas o Código, como digo, no artigo 1242, dá essa prerrogativa aos cardeais e também aos bispos eméritos em função dos seus efeitos. Então, nisso estamos todos de acordo que deve sim repousar na catedral, uma conhecida Igreja de Jesus. Vamos olhar aqui para fazer um breve cenário do que vem depois. Dom Alexandre Cardeal do Nascimento cumpriu a sua missão na Terra, agora vai descansar, vai para junto do Pai, vai da sua paz, como disse mesmo o Dom Filomeno Vieira Dias, que é uma pessoa que morre tranquila, morre na paz, na serenidade. Olhando para o meio católico, olhando para a sucessão de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, qual é o cenário possível que se pode montar no meio de toda esta situação? Bom, antes desta, uma nota, não é? Dizer que a morte, para nós cristãos católicos, é uma Páscoa. Ou seja, a pessoa, quando morre, então significa agora nasce, porque não é pela morte que chegamos a Cristo, não é? Então, temos de morrer para nascer, ou seja, é um viver de novo. Então, ele agora vive novamente, isso nós acreditamos. Ora, olhando para a vossa questão, dizer que para o cardeal não há sucessão, como um bispo numa diocese, depois da sua Páscoa, então tem de haver essa sucessão. Por exemplo, o bispo coadjutor, quando morre o bispo titular, o coadjutor automaticamente assume a diocese, mas não se dá, neste caso, com o cardeal. Portanto, o ministério sacerdotal tem 3 graus. O diaconato, sacerdotal e o episcopado. São esses 3 graus, ou seja, é um sacramento. Então, o cardinalício não é um sacramento, é um título que na história da Igreja até leigos podiam ser elevados ao estado cardinalício. Porém, com a revisão do Código de Direito Canônico, só pode ser cardeal agora um sacerdote, porque, ou seja, se um sacerdote e depois também é ordenado a bispo, mas fica aqui a nota da liberdade, como aconteceu com o padre Raniero Cantalamessa, o pregador da Casa Pontifícia, que não aceitou ser ordenado a bispo. No entanto, não há essa possibilidade de sucessão. Porém, e esta indicação pode pode partir do Papa, parte do Papa? Parte do Papa, sim senhora, parte do Papa, naturalmente, que todas as dioceses, todas as conferências, há um núncio apostólico, que é o representante do Papa naquela circunscrição. Aqui em Angola nós temos um núncio que é a voz do Papa aqui. Né? Tudo o que acontece ele reporta à Santa Sé. No entanto, o Papa tem a geografia de todas as igrejas particulares e parte dele a indicação de um cardeal. Tivemos agora, no domingo, o Papa convocou o consistório, ou seja, elevou alguns arcebispos e bispos para o estado, para o colégio cardinalício, digo. Então, pode ser que nos próximos anos, esse ano já está fora da hipótese, porque o Papa já convocou no domingo, vão ser elevados no dia 8 de dezembro. Tudo indica que poderemos esperar 2, 3 anos, depende do Papa Francisco. E por aquilo que se vê,
não é? Os nomes mais indicados dos possíveis cardeais aqui em Angola, podemos naturalmente avançar. Dom Zacarias Camoenho, o próprio arcebispo de Luanda, Dom Filomeno, o arcebispo de Saurimo, o atual presidente da conferência, Dom Manuel Limbamba, e naturalmente, sem esquecer o arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Bling. Tanto, mas isso, como digo, depende do Santo Padre, né? Tivemos agora a surpresa, ele nomeou ou indicou alguém, um arcebispo de 99 anos para o grau, o título de cardeal. Então, já não pode subir à Papa, não? Exatamente. Ou seja, está fora todos aqueles que, tendo atingidos 80 anos de vida, são cardeais não elegíveis, ou seja, não podem ser eleitos. Como era a questão agora de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. Exato. O Dom Alexandre participou em 2 consistórios. Em 2005, a quando da nomeação, eleição do Papa Bento XVI, ele participou, mas já acima dos 80, então não podia ser eleito. E participou também agora nesse último, em 2013, o consistório que elegeu o Papa Francisco. Também o então arcebispo ou cardeal não tinha, digamos assim, requisitos para ser eleito. Muito obrigada, teólogo Paulo Viana, pela sua presença e esperamos contar consigo em próximos espaços. Muito obrigado pelo convite e até à próxima. E as celebrações eucarísticas e reflexões marcam as exéquias de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. Em todas as paróquias de Luanda, os fiéis continuam a rezar pela alma do cardeal. Decorre desde domingo as exéquias de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento na Igreja Sagrada Família em Luanda. O evento está a ser marcado por reflexões, homenagens e celebrações eucarísticas em todas as igrejas do país. Os fiéis continuam a rezar pela alma do primeiro cardeal angolano, tido como homem da caridade, promotor da paz e da reconciliação nacional. Eu vi participar do óbito do nosso bispo, Dom Alexandre Cardeal, porque ele é um pai que sacrificou muito, ele que ajudou a orar para esse país entrar em paz. Eu estava distante, eu vi o óbito, eu vi participar, porque ele é nosso pai, é nosso irmão, nosso avô, nosso tudo, é tudo para nós. E não dá para mim ficar em casa com o problema que eu tenho de vista, mas eu vi mesmo me entregar aqui perante o Pai, Deus, que o Senhor, o Pai que lhe mete em um lugar, porque ele mereceu para isso, trabalhou muito. É um líder para a Igreja Católica, para além de ser um líder da Igreja Católica, é um líder a nível mundial. Por quê? Porque a figura em si representa a espiritualidade, representa a esperança e representa também uma fé. Fiel da Igreja Católica desde que nasceu, Dona Catarina Ramos conta que foi graças à bondade do cardeal que superou os momentos mais difíceis de sua vida. Dom Alexandre foi o primeiro que não desprezou-me. Ele foi uma criatura que dedicou a sua vida à Igreja Católica. Teve uma postura pura, um comportamento de um pai, nosso pai na fé. Para mim foi meu pai na fé e foi meu diretor espiritual. Ajudou-me muito, foi ele que me crismou, foi ele que me dava coragem, porque depois eu sofri várias vicissitudes da vida. Ele, muitas vezes, mandava o padre inteiro levar-me de comer, eu nem sequer tinha de comer. O pároco da Igreja Sagrada Família acredita que devemos nos lembrar sempre do legado deixado por Cardeal Alexandre do Nascimento. Foi na Arquidiocese de Luanda que ele fez todo um percurso de vida e, de engajamento também na dimensão religiosa. Ele pertenceu ao clero arquidiocesano de Luanda. Ele, antes disso, sabemos nós que foi, depois de bispo, foi trabalhar para o Lubango e depois veio para Luanda. E aqui também conheceu
os seus graus foi elevado a cardeal. É um serviço na igreja, mas também notabiliza a nossa posição como igreja angolana. Ele desempenhou por muito tempo a presidência da Caritas Internacional, e nisto se dedicou bastante em prol daqueles que precisavam realmente ajudas para viver. E aqui na Arquidiocese teve os seus desdobramentos enquanto pastor desta igreja. E hoje, pronto, nos espelhamos também da sua experiência de vida humana e cristã. E hoje ficamos com o seu legado, com sua experiência religiosa, e espelhando-nos nisso vamos tornar presentes os passos que ele trilhou. Portanto, é uma figura que tem uma certa significância nessa nossa terra de Luanda, na Igreja de Angola. Teria 100 anos de idade e 50 anos de episcopado em 2025. Faleceu a 28 de setembro, vítima de doença, aos 99 anos. Os restos mortais vão ser enterrados nesta terça-feira na Catedral de Luanda. Lima tem uma nova presidente. Cesaltina Kulanda foi eleita na madrugada desta segunda-feira. Em destaque. Cesaltina Kulanda foi eleita a presidente da Liga da Mulher Angolana na madrugada desta segunda-feira, durante o 5º Congresso da Organização Feminina da UNITA. Esta eleição representa uma nova fase para Lima e Kulanda promete maior dinamismo e proatividade e mais participação das mulheres nos diferentes setores da vida do país, sejam elas mulheres da cidade ou do campo, e que seja, citamos, uma mulher que sonhe e que se possa realizar na pátria do seu nascimento. A nova presidente da Lima, Organização Feminina da UNITA, Cesaltina Kulanda, enfatizou a importância de galvanizar o apoio das mulheres em torno do partido e do seu presidente para materializar os projetos sociais. No seu discurso, Kulanda destacou a necessidade de uma Lima que articule de forma abrangente com as mulheres de várias esferas sociais. Nós teremos uma Lima dinâmica, uma Lima proativa, uma Lima também interativa, que vai, portanto, levar a sua visão, levar as várias programações que têm ou intenções, portanto, na tricotomia social, conforme disse, no campo, no meio suburbano, no meio urbano, vai articular com mulheres médicas, mulheres universitárias, mulheres de todo o estrato social, para que consigamos olhar para a mulher, aquela que vem padecendo. Sabemos que no meio urbano existem mulheres formadas, mas estas que são constituídas por famílias monoparentais passam dificuldades também por falta de emprego, e nós precisamos exibir, mostrar neste meio o programa da UNITA, aquele programa congregador que olha para a mulher, uma mulher que sonha e que se possa realizar na pátria de seu nascimento. Durante o encerramento do 5º Congresso da Liga da Mulher Angolana, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, agradeceu a antiga liderança da organização feminina, reconhecendo o impacto significativo das suas ações ao longo dos últimos anos. Ele destacou o empenho e a dedicação que marcaram o mandato anterior. Com a eleição de Cesaltina Kulanda como a nova presidente da Lima, Adalberto Costa Júnior transmitiu as suas palavras de encorajamento, confiando que a nova liderança continuará a trilhar o caminho de conquistas e transformações. E eu vou dirigir aqui, em primeiro lugar, mais uma vez, à presidente cessante, todo o nosso agradecimento, o nosso obrigado. O obrigado pelos anos dedicados à liderança desta organização, da Liga da Mulher Angolana, de sacrifícios consentidos a si e a sua equipe. Merecida homenagem aqui feita. Muito obrigado, Mamá Bonguela. Eu vou dirigir a presidente recém-eleita, Cesaltina Kulanda, que nos deixou há minutos atrás uma expressão de vitalidade e de muita energia, apesar das 3 e tal da manhã. Não perca esta energia. Mas as minhas palavras são para dizer: conte conosco, sem limites. Conte com a direção.
com o presidente do partido. A Liga da Mulher Angolana é o braço feminino da UNITA criado para promover a participação ativa das mulheres angolanas na política e na sociedade. O acesso à habitação é um dos maiores desafios com que o país se debate. O governo angolano, através do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, tem em curso um plano de ordenamento urbano, designado Projeto Gila, que vai permitir a construção de mais centralidades disponíveis em 2027. No entanto, os jovens não pedem só mais casas e mais acessíveis, pedem também a descentralização dos serviços. No dia dedicado mundialmente ao habitat, estimativas do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos apontam que 1 bilhão de pessoas estão lutando para sobreviver em periferias e mais de 300 milhões enfrentam a realidade da falta de moradias. O tema deste ano destaca o papel vital dos jovens na criação de um futuro urbano melhor. À medida que as cidades continuam a crescer, aumenta também a ocasião de aproveitar a energia dos jovens para transformar os desafios urbanos em oportunidades. Alguns jovens estudantes, por exemplo, entendem que um dos principais desafios do acesso à habitação está relacionado à alta dos preços. Infelizmente, a cidade de Luanda conta com residências de um nível muito elevado. Os custos são muito elevados na cidade de Luanda. Então, para nós os jovens é muito desafiador. Por exemplo, comprar uma residência é mesmo desafiador, é necessário muito suor e fica muito difícil nós jovens de camada baixa comprar uma residência. Às vezes acaba sendo um pouquinho difícil nós encontrarmos casas com preços acessíveis. Por conta disso, tem muita gente que está à procura de casa, né, para poder viver. E de uma certa forma, as pessoas que podem oferecer isso disparam os preços. Entretanto, para reduzir o encarecimento das habitações em zonas urbanas, está em implementação alguns planos de urbanização que, de acordo com o diretor nacional do Ordenamento do Território e Urbanismo, Alcibiades Guinhe, deverá facilitar a compra de residências a preços mais acessíveis. Está a ser promovido ainda no âmbito do projeto Gila, que é uma iniciativa do governo financiado pelo Banco Mundial, alguns planos de urbanização no sentido de conferirmos então melhores meios urbanos e permitir também que mais cidadãos tenham acesso à habitação, porque isso vai reforçar algumas iniciativas do governo, algumas iniciativas do setor do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, que passa pela conclusão de centralidades que estão a ser, digamos assim, construídas. Para o engenheiro civil Celestino Lanze, o envolvimento dos jovens na adoção de estratégias para a construção de cidades sustentáveis deve ser um processo contínuo, dentro e fora das comunidades. Nós precisamos cada vez mais envolver os jovens a nível das comunidades, a nível do país, por exemplo, na adoção de técnicas construtivas que venham cada vez mais menos impactar o ambiente, olhando aqui principalmente nas construções ecológicas. Nós temos em muitas localidades que possuem argila, portanto é possível que até a produção dos próprios materiais a ser feita de forma local. Instituído pela ONU em 1985, o 7 de outubro, Dia Mundial do Habitat, reflete sobre o estado das cidades e o direito à moradia adequada, e o tema deste ano destaca o papel vital dos jovens na criação de um futuro urbano melhor. As trocas comerciais entre Angola e a China atingiram em 2023 um total de 23 mil milhões de dólares em resultado da exportação de matéria-prima como petróleo, aço e outros. Os dados foram hoje apresentados pelo embaixador da China em Angola, Zhang Bin, que em conferência de imprensa fez um balanço da parceria financeira entre os dois países que existe desde 2004. Mas a conferência de imprensa abordou outras questões, nomeadamente a maior proximidade entre Angola e os Estados Unidos, assunto que o embaixador chinês diplomaticamente optou por não comentar. São 20 anos de uma cooperação financeira que rendeu ao Estado angolano mais de 15 mil milhões de dólares em financiamentos aplicados fundamentalmente na reabilitação e construção de estradas, pontes, escolas, hospitais e habitações. A República Popular da China é nos últimos anos o maior parceiro comercial de Angola,
Só em 2023, por exemplo, as trocas comerciais atingiram cerca de 23 mil milhões de dólares, ao passo que em 5 meses, ou seja, de janeiro a maio deste ano, os números rondavam os 8 mil milhões de dólares. O volume de comércios entre a China e Angola atingiu 23 mil milhões de dólares americanos. E a parte chinesa exporta principalmente os equipamentos, as máquinas, aparelhos eletrônicos, tais como termóveis, aço, produtos siderúrgicos e alguns outros produtos de indústria ligeira. E também a parte chinesa importa os produtos angolanos, tais como o petróleo e outros produtos de indústria leve, produtos minerais, alimentos e bebidas. O dado recente, entre o janeiro a maio no ano corrente, o valor comercial entre a China e Angola atingiu 8,5 mil milhões de dólares americanos. Com alguma frequência são difundidas informações sobre possíveis maus tratos de empregadores chineses aos trabalhadores angolanos, uma questão que já é do domínio do embaixador Zhang Bin. O diplomata refere que aos empresários chineses a embaixada tem recorrentemente apelado para o cumprimento da legislação laboral angolana. Primeiro, sempre educamos e orientamos que as empresas chinesas e os cidadãos chineses residentes em Angola a fazer os seus negócios conforme as leis e os regulamentos. Por exemplo, quando a nova Lei Geral de Trabalho e também o novo Salário Mínimo Nacional de Angola entrou em vigor, a nossa embaixada partilhou, primeiro tempo, as informações dessas e orientou as empresas chinesas. Na conferência de imprensa realizada por ocasião dos 75 anos da Fundação da República Popular da China, assinalados no passado dia 1 deste mês e que serviu também para o balanço da cooperação China-Angola, Zhang Bin afirmou que a parceria entre os dois países não diz respeito a terceiros. Quanto à aproximação entre Angola e os Estados Unidos da América, o diplomata preferiu não fazer qualquer comentário. Acho que nas relações entre os países e entre os Estados, esta é uma questão própria entre Angola e Estados Unidos. Não temos necessidade de fazer comentários. Durante a conferência de imprensa, Zhang Bin referiu que a ausência do presidente da República, João Lourenço, da 9ª edição do FOCAC, Fórum de Cooperação China-África, realizado em setembro deste ano, não vai atrapalhar as boas relações diplomáticas, comerciais e de amizade entre os dois povos. Daqui a pouco vamos olhar para o conflito no Médio Oriente com comentários em estúdio. Vamos fazer uma curta pausa. Voltaremos logo de seguida. Até já. Estamos de volta. Foi há um ano um ataque liderado pelo Hamas no sul de Israel. Matou cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e fez cerca de 250 reféns, incluindo crianças e um recém-nascido. Israel respondeu com uma das campanhas militares mais letais e destrutivas da sua história recente. A guerra matou mais de 42 mil palestinianos, muito deles mulheres e crianças. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que o ataque de 7 de outubro deixou cicatrizes nas almas e as Nações Unidas falam de um ano de sofrimento inimaginável. Há justamente um ano, a 7 de outubro de 2023, Israel conheceu um horror que não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Um ataque liderado pelo Hamas, movimento radical palestiniano que domina a faixa de Gaza. Matou cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e fez cerca de 250 reféns, incluindo crianças, com realce para um recém-nascido. Tel Aviv lançou de imediato bombardeamentos que já destruíram quase todo o território do futuro Estado da Palestina, matando dezenas e milhares de pessoas e forçando quase toda a população a deslocar-se. A guerra matou cerca de 42 mil palestinianos, muitos deles mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que não diferencia entre civis e combatentes. Passado um ano, a paz parece longe. Afinal, Israel faz questão de referenciar que não vai negociar um cessar-fogo, pois o objetivo é aniquilar o Hamas. O exército israelita invadiu o Líbano e foi alvo de um ataque com mísseis vindo do Irão, pelo qual promete retaliação.
Mas, na verdade, este conflito não começou há um ano. É muito mais antigo e parece que não vem a terminar agora. Do sul de Israel expandiu-se para uma frente norte do Líbano, invadido pelo exército israelita, que envolve atores como o Irão ou os Houthis do Iêmen. Por agora, o preço mais elevado tem sido pago pelos palestinianos. Mais de 80% da população de Gaza, de 2 milhões e 3 mil pessoas, foi forçada a sair das suas casas e amontoar-se em acampamentos de tendas na costa de Gaza. Um quarto da população enfrenta o bloqueio imposto por Israel, que permite apenas a entrega limitada de ajuda. O elemento mais recente que entrou no conflito, o Irão, pode ter elevado esta crise para um outro patamar, o de uma guerra total regional, que pode alterar a ordem mundial. Entretanto, o Hamas atingiu um dos seus supostos objetivos, levar a guerra para além da faixa de Gaza. E há ainda outras consequências. A escala do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no Líbano também pode estar condenada ao insucesso, apesar de o país ter uma força militar considerável, capaz de travar batalhas em várias frentes. Entretanto, é a democracia em Israel que também está em causa. Nelson Pereira de Sousa é professor universitário e especialista em relações internacionais. Professor, muito boa noite e bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite ou ter aceitado. Vou começar por lhe perguntar, faz um ano desde que disputou este conflito, a tendência é de agudizar-se. Boa noite, Laurinda. De veras que sim. Tende a agudizar-se porque nós estamos aqui no ambiente de ação estratégica. E neste ambiente de ação estratégica, cada ator interveniente quer apresentar um nível de dissuasão que leve o outro ator, no caso tanto Israel, o Irão, Palestina, que possa recuar nas suas ações. Nós vemos aqui um ambiente multiescalar, multinível, das ações estratégicas de ambos os Estados. A Organização das Nações Unidas tem apelado para o cessar do conflito no Médio Oriente, mas parece que a sua voz não tem sido eficaz para que este conflito seja de alguma forma dissipado. De veras que sim. A voz das Nações Unidas não é precisamente só agora. A voz das Nações Unidas não é válida naquela região desde que se constituiu ou desde que se criou o Estado de Israel. Vamos ver que desde 14 de maio de 1948 que Israel não obedeceu o definido pela Carta das Nações Unidas, que definia que deveria se criar 12 Estados. Logo na criação do Estado de Israel, também ela peca pelo primeiro pendor. O primeiro pendor era o nível da população. Quer dizer, o povo palestino era 2 vezes mais que o povo israelita. E quando foi-se fazer a divisão territorial, estava a dar-se 55% para o povo judeu, em detrimento da maior população que era a Palestina. Começou logo por aí. E então, Israel até hoje, não no caso da Palestina, Israel não tem estado a respeitar as várias decisões das Nações Unidas, o que leva com que o extremar da posição tanto do Hezbollah, da posição do Hamas e de todos os outros proxies que estão ali à volta e da população árabe que não aceita essa imposição da criação do Estado de Israel. E não só, o mais grave ainda, é que Israel, de 10 em 10 anos, de tanto em tantos anos, há uma guerra. De 10 em 10 anos há uma guerra. Isso está estudado, está comprovado. De 10 em 10 anos há uma guerra e quando há uma guerra, Israel aumenta a dimensão do seu território. Temos que olhar do ponto de vista também que Israel quer tornar-se aqui numa plataforma logística que vai servir os interesses todos do Ocidente, porque aquela zona da Palestina tem bastante gás. É o que eu ia lhe perguntar, há outros interesses por detrás dessas ações todas? Exatamente, os interesses em transformar-se numa plataforma logística que vai servir e distribuir gás ao Ocidente, à Europa, já que nós entramos na retórica das questões ambientais, da exploração de petróleo, mas não
conseguimos dizer que a exploração do gás também traz cá problemas ambientais. É uma questão paradoxal, mas é o que se chama hoje. É a geopolítica do petróleo e a geopolítica do gás, porque é através desta geopolítica que a grande potência dos Estados Unidos consegue manter o seu controle a nível do mundo. Professor, estamos a um mês das eleições nos Estados Unidos da América. Esta incerteza de quem poderá vir a ser o presidente também dá espaço para que Israel e outros países não se sintam tão responsabilizados ou não sejam tão responsabilizados? Bem, precisamos ter em conta de que o mundo está em transformação. Conforme dizia, aqui é um nível multiescalar. E esta percentagem distribuída entre Donald Trump e a Kamala Harris realmente leva a um determinado pendor. Israel confia-se bastante que Trump vai ganhar. Ele vai poder propiciar a arbitrariedade, porque toda ação que Israel está a praticar são ações arbitrárias, ações contra a natura. E, por outro lado, nós temos o Hamas, que é preciso também que se diga que não só o Hamas e não só o Hezbollah, Israel não conseguiu derrotar tanto um como o outro. E o que é que Israel está a fazer? Está à procura ou está a aumentar o nível escalar de ações contra os vários Estados. Ataca a Síria, ataca o Irão, ataca a Palestina, ataca o Líbano. Quer dizer, não tem um foco e provavelmente esta falta de foco pode fazer com que Israel saia de circulação no que quer dizer o domínio da região, porque a administração que o Irão teve no envio daqueles mísseis veio provar que essa cortina de ferro, que o Iron Dome não é tão impenetrável assim conforme dizia-se, o que fez com que pudesse trazer um nível de dissuasão que agora Israel e os Estados Unidos estão a estudar como inverter esse nível de dissuasão, porque tem alterado o nível estratégico. Professor, já para fecharmos a nossa entrevista, há aqui uma questão muito importante que nós queremos colocar. Com o escalar do conflito, há a crise humanitária, mas também há uma questão que está a beneficiar bastante os mercados, que tem a ver com o preço do petróleo. Bem, conforme dizia, é a geopolítica do petróleo que está a dominar toda essa ação estratégica a nível daquela zona do Oriente. Não é um caso novo, já é um caso desde a fundação do Estado de Israel. O controle do petróleo e do gás naquela região dará grandes possibilidades aos Estados Unidos de controlar toda aquela região para poder ter aqui um balanço na venda do barril de petróleo. Porque os Estados Unidos, ao perderem esse poder do controle do gás e do petróleo, o preço do gás já não vai depender, quem vai ditar o preço já não será os Estados Unidos, porque ele determina a moeda, o dólar. Essa alteração de poder que se quer propiciar, que tanto a Rússia e a China querem inverter, fará com que os Estados Unidos percam a moeda, o dólar deixa de ser pujante, deixa de ser a moeda internacional e perca o controle de estimar o preço do barril de petróleo, que altera automaticamente a geopolítica, altera automaticamente a geoestratégia e altera aqui a geoeconomia. Quer dizer, muda imediatamente o pendor geoeconômico, passa a ser um vetor direcionado para um outro ator, que pode ser tanto a Rússia determinar, já que ela tem grandes reservas de petróleo, possa ser a Arábia Saudita a determinar o preço, já que o que é que aconteceu? Os BRICS foram à busca da Arábia Saudita precisamente para isso, para poder definir, porque quem define o preço do produto não são os países detentores do produto, é quem está a comprar o produto. Professor, vou agradecer a sua presença. Muito obrigada por estar aqui uma vez mais para ajudar-nos também a percebermos esta guerra no Médio Oriente. Continuação de boa noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite. E o preço do barril de petróleo abriu a semana em alta, a rondar os $80 o barril. O Brent, que serve de referência às exportações angolanas, fechou esta segunda-feira nos $78,96. Os preços do petróleo abriram em alta na sequência dos ganhos registados na última semana. O barril de Brent
de referência para as exportaçõas angolanas para a entrega em dezembro somou ganhos acima dos 0,55%, está a ser comercializado hoje acima dos $79. As incertezas no Médio Oriente, particularmente envolvendo dois grandes intervenientes como Israel e o Irão, mantêm o mercado em alerta, dado que qualquer escalada pode afetar o fornecimento de petróleo na região e pressionar ainda mais os preços. Para o caso particular de Angola, o atual cenário de mercado é considerado vantajoso, numa altura em que o país está perto de aprovar o Orçamento Geral de Estado referente ao ano de 2025. Lembrar que hoje é 2024, foi aprovado com preço médio do barril fixado em $65. O Banco Mundial tem uma missão de acompanhamento e supervisão no país para avaliar o projeto Diversifica Mais, que conta com financiamento avaliado em $300 milhões norte-americanos. O projeto prevê também a concessão de 3 parcerias público-privadas no corredor do Lubito e o apoio tecnológico a 10.000 micro, pequenas e médias empresas. O Banco Mundial disponibilizou $300 milhões para o projeto Diversifica Mais, que contempla a concessão de 3 parcerias público-privadas no corredor do Lubito e fornecer aconselhamento tecnológico a 10.000 micro, pequenas e médias empresas. Foi um financiamento integralmente do Banco Mundial, dos $300 milhões. E esses $300 milhões, como referi inicialmente, está dividido em várias componentes. Por exemplo, para melhorar o ambiente de negócio, nós temos um conjunto de atividades programadas, bem como o reforço dos equipamentos, meios técnicos e infraestruturas ao longo do corredor, que vai contar com um investimento de cerca de $40 milhões. Depois, no domínio do reforço das infraestruturas, nós contamos com cerca de $100 milhões. E também iremos preparar um fundo de preparação, um fundo para a preparação de projetos de parcerias público-privadas, que também será fundeado com cerca de $10 milhões. No domínio da componente de capacitação para estruturação de parcerias público-privadas, também estão previstas cerca de $16 milhões. Desses $300 milhões, mais de 80 milhões serão destinados ao Fundo de Garantia de Crédito, que já recebeu a primeira transferência. O Fundo de Garantia de Crédito já recebeu $48 milhões, que é a primeira tranche. E o Fundo de Garantia, como referi, vai receber cerca de $80 milhões gradualmente. Numa primeira fase, para o remanescente, o fundo deverá garantir, no mínimo, mais $12 milhões de crédito às micro, pequenas e médias empresas. Quando cumprir esse desiderato, de acordo com o cronograma de execução financeira, o fundo vai receber os remanescentes $20 milhões. Portanto, já temos sim desembolsos do projeto Diversifica Mais no Fundo de Garantia de Crédito. O diretor nacional para o investimento público informou que o projeto Diversifica Mais deve ser implementado totalmente até 2029, estando atualmente no seu primeiro ano de execução. Nós pensamos que até 2026, pelo menos 250 micro, pequenas e médias empresas serão financiadas, pelo menos 10.000 empresas serão diagnosticadas e apoiadas com recursos avales e grandes por intermédio de uma plataforma de diagnóstico para reforço das capacidades e competências das micro, pequenas e médias empresas, que será implementada pelo INAPEM. É isso que nós esperamos que ocorra até 2029 com a implementação do projeto Diversifica Mais. Durante a visita, a delegação do Banco Mundial reúne-se com entidades governamentais, como os Ministérios do Planeamento e da Indústria e Comércio, além de outras instituições parceiras e beneficiárias do corredor do Lubito. Moçambique vive 2 dias de reflexão antes da votação para as eleições gerais que acontece esta quarta-feira, dia 9 de outubro. Foram 45 dias de campanha, marcada por acusações entre candidatos e candidatos do órgão de Poder Judicial e Eleitoral e mesmo agressões físicas e outros desacatos eleitorais. A escolha do novo inquilino do Palácio da Ponta Vermelha, a sede do Poder Presidencial, faz-se entre os líderes da Frelimo, Daniel Chapo, e da Renamo, Ossufo Momad, tidos como favoritos, mas pode haver uma surpresa protagonizada por Vicente Mondlane, apoiado pelo Podemos. Segunda 7 e terça 8 são para os moçambicanos dias de profunda reflexão.
Afinal, a missão é escolher o homem que deve estar à frente dos destinos do país do Índico nos próximos 5 anos. O fim da violência jihadista na província de Cabo Delgado foi das principais promessas feitas pelos candidatos à presidência de Moçambique durante o período de campanha eleitoral que terminou neste domingo. A região de Cabo Delgado é atingida por violência desde 2017. Entretanto, promessas de melhorias no setor da saúde, combate ao desemprego, à corrupção e outros males dominaram as agendas durante a fase de campanha. No pleito marcado por esta quarta-feira, 9 de outubro, cerca de 17 milhões de eleitores votarão para a escolha do presidente, bem como para a eleição de membros do Parlamento e de Assembleias Provinciais. Nampula, com cerca de 3 milhões e 200 mil inscritos, e Zambésia, com cerca de 3 milhões e 800 mil inscritos, são as províncias com maior número de eleitores no país. O pleito vai contar com as missões de observação da SADC, que enviou uma delegação de 52 observadores e pediu aos órgãos eleitorais do país imparcialidade durante as eleições. Igualmente, está em Moçambique uma missão de observação eleitoral da União Europeia, que conta com mais de 170 observadores. Estas serão as 7ª eleições da história de Moçambique, sempre vencidas pela Frelimo, partido no poder desde 1975, e um dos favoritos, a par da Renamo, a vencer o pleito. 4 candidatos disputam o lugar mais alto da República de Moçambique. Conforme a ordem do boletim de voto, são Lutero Simango, pelo Movimento Democrático de Moçambique, Daniel Chapo, pela Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, Venâncio Mundelane, do Congresso Autárquico Democrático, apoiado pelo Podemos, e Youssoufo Mumad, pela Resistência Nacional Moçambicana, Renamo. Daqui a pouco vamos olhar para o treino de preparação da Seleção Nacional que vai defrontar o Níger já na próxima sexta-feira. Mais uma curta pausa, já voltamos. A Seleção Nacional de Futebol arrancou a preparação para o jogo diante do Níger nesta segunda-feira com um grupo reduzido. 14 jogadores fizeram parte do primeiro treino dos Palancas Negras para o duplo compromisso diante do Níger, rumo ao CAN 2025, que se vai disputar no Reino de Marrocos. O gigante 11 de novembro foi palco da primeira sessão de treinos onde a recuperação física e a saída com a bola em um toque dominaram o dia dos Palancas Negras. O defesa central Bastos Kisanga foi o porta-voz da Seleção Nacional. O jogador do Botafogo do Brasil afirmou que o combinado nacional mantém o mesmo objetivo, que passa por se qualificar ao CAN de Marrocos. Tivemos um bom começo, conseguimos ganhar os 2 primeiros jogos. Agora vamos seguir a trabalhar, a acreditar e no jogo com o Níger procurar fazer um bom resultado para a nossa trajetória, que é o objetivo final do CAN. Bastos disse também que, apesar de ocupar a última posição do grupo F, o Níger é um oponente que pode complicar as contas de Angola. Mas, a jogar no 11 de novembro, só os 3 pontos interessam para os Palancas Negras. Acredito que é uma seleção que tem muito potencial, tem os seus jogadores com grandes valências, mas também confio muito no nosso plantel. Temos jogadores também com potencial, temos um grupo muito unido, um grupo que trabalha bastante e espero em breve conseguirmos um resultado positivo. Recordo que a Seleção Nacional realiza o segundo treino nesta terça-feira, às 17 horas no Estádio Nacional, 11 de novembro. O jogo de preparação dos Palancas Negras a encerrar esta edição de segunda-feira. Daqui a pouco vai acompanhar o Girassol Debate, onde se vai abordar a nova era de cooperação Angola-Estados Unidos-América. De nossa parte é tudo. Obrigada pela sua atenção. Amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.